Então, como sempre, essa dúvida e essa polêmica do começo, né? Mas uma coisa que me fez decidir que estava na hora de começar a gravar é exatamente a nossa paleta de cores. Porque a gente não está achando o que falar, mas a gente tem um ponto em comum hoje que a gente escolheu a mesma tonalidade de roupa, pelo menos. Então, em algum lugar há uma harmonia. em algum lugar há um ponto de intersecção que pode ser bem interessante de observar. Né? Tem uma sincronicidade, tem a mesma predisposição, né? Então, me animei de começar, mesmo sem saber exatamente o que vai. Me animei porque a gente escolheu a mesma tonalidade e me animei porque a gente combina que, se não ficar legal, não vai ao ar. Então, isso também irá para o cemitério dos episódios renegados. Então, que não são muitos, na verdade. São poucos, bem né? Pouquíssimos, né? Então, se é que são 1 ou 2 no máximo. Me anima... me animei com essas duas possibilidades, de saber que tem um ponto de intersecção, tem uma sincronicidade, tem algo que nos aproxima, que é uma bobeirinha, um detalhe muito pequeno, mas... fenômeno diria que não. Isso, mas algo a ser, né? Algo a ser levado em consideração. E a possibilidade de que, se esse não for uma conversa que produtiva, vale a pena ser ouvida, a gente não põe no ar, né? E, então, acho que a gente pode partir dessa pergunta tão inusitada, que eu estou confusa com ela até agora, mas me arrisco a ir por esse caminho. Tudo bem? Sim. Então tá, então eu me arrisco. Posso trazer a pergunta, então? Traz a pergunta. Então. Que eu não entendi até agora, porque é aquele tipo de pergunta que dá um nó, né? Numa mente tão racional, virginianamente organizada como a minha, mas vamos lá. Então, a gente estava aqui conversando, né? Tentando encontrar... que a gente nunca se aprofunda muito em qual tema a gente vai trabalhar. A gente tenta só ver quando a gente traz alguma coisa que conecta um impulso. Sim. E ver o que tem atrás disso, assim, né? E isso é bem significativo para nós, porque a gente está no fenômeno. Trabalhar com o fenômeno. É isso. E como a gente sabe, o campo sistêmico mostra isso muitas vezes, o fenômeno é algo que está presente, é algo que fala muito profundamente com o essencial, porque ele nos guia para olhar aquilo que é de mais concentrado dentro de um assunto, né? Que é o trabalho sistêmico, que é o que a gente faz quando a gente está trabalhando com os clientes, né? Sim. E este fim de semana eu tive a alegria de celebrar um casamento de amigos. Eu cheguei aqui, eu falei para Eva que eu estava cheio de amor. Nutrido de amor. Preenchido de amor. Porque foi muito bom, foi muito legal. E aí a gente conversando, a gente tentando encontrar um ângulo para talvez olhar para isto que são os relacionamentos humanos, né? Me veio uma pergunta que talvez nem eu tenha compreendido ainda que pergunta é essa, mas foi a pergunta que veio, né? Existe separação sem amor? Aí tivemos um debate se a pergunta não seria separação com amor. Algo dentro de mim insistiu que seria sem amor. Então eu repito novamente a pergunta, até para quem estiver ouvindo e também quiser talvez escrever ou nos falar como é que isso reflete em si, como é que essa pergunta chega em você. Existe separação sem amor? Bom, vamos lá. Rapidamente, quando eu agora ouço essa pergunta na seriedade desse momento, né? No compromisso do momento, eu responderia, né? Ou responderei com uma outra pergunta. Existe alguma coisa sem amor? Sim. Existe algo
entre o céu e a terra que não esteja permeado por amor? Então, acho que tô numa fuga. Tô tentando escapar dessa pergunta tão assustadora, quase, para mim. Mas, respondendo, eu pergunto, então, existe algo sem amor? Sim. Eu até gostei, assim, não acho que é uma fuga, não. É porque eu acho que tem um conceito, a gente, na nossa consciência pessoal, fica muito separando as coisas entre quero, não quero, bom e ruim, tal. E, de repente, a gente não se dá conta que o que nos move possui uma informação anterior, ligada a algo. Seja ligado a uma pessoa que está na nossa frente, seja ligado a um conceito que a gente carrega há muito tempo. E, nesse ponto, talvez a gente possa falar que o amor que a gente está falando aqui é este amor que nos liga a algo que é importante para nós. Que permeia as nossas tudo ações, e todos, as nossas inteiro. relações, o tempo inteiro. E um segundo ponto disso, quando essa pergunta me veio, foi que é complexo explicar isso, mas é no sentido... O movimento de uma separação dentro de um relacionamento também não seria uma forma... Voltar um pouquinho. Considerando que aquilo que nós colocamos na nossa ação, nos nossos movimentos, se relaciona muito profundamente com algo que nós carregamos e que às vezes a gente nem tem consciência disso, quando a gente se vê nesses cantos escuros da nossa vida, onde a gente se sente muito oposicionado, muito machucado, muito atingido, e a gente descontente, a gente já falou isso em outros episódios, de reconhecer que isso, se está na minha vida, é porque me pertence em algum nível. Se a separação não é o momento onde eu digo para o outro, ok, eu não vou te fazer lidar com as minhas dores, pode seguir a tua vida. Né? Então, não preciso que você lide com o que é meu. Isso. E se nesse sentido esse movimento não é um movimento também de amor que a gente faz com as pessoas, quando a gente libera elas de serem a personificação da oposição que eu carrego, da dor que eu carrego, do machucado que eu carrego. Né? Sim, e me parece, então, que a gente pode considerar que seja amor direcionado a outra pessoa, mas eu ainda meio que aposto, assim, meio que jogaria umas fichas na possibilidade de que seja amor na nossa própria direção. Liberar o outro também é amor na minha direção. Explique-se. Eu devia ter acabado a minha frase com me expliquei? Para eu poder ouvir. Não. Eu só decido interromper uma relação quando essa relação está me trazendo algum tipo de dor ou descontentamento. Né? Não é possível, ou não me parece comum, normal, que alguém interrompa uma relação que está trazendo prazer e alegria. Né? Então, à medida em que eu vou percebendo que alguma das minhas relações, ou que uma relação em especial me traz algum tipo de desprazer, de descontentamento ou de dor, quando eu decido interrompê-la, quando eu decido não dar continuidade, eu estou liberando o outro, ok? Mas muito mais eu estou me liberando e me trazendo para um lugar
no qual eu vou de novo buscar contentamento, tranquilidade, alegria, prazer. Sim. Né? Sim. Então, porque quando a gente estava nesse comecinho conversando e testando como é essa pergunta e como poderia ser uma resposta para isso, me vem de novo essa sensação, quase uma convicção que eu tenho que nós não fazemos nada, absolutamente nada na direção de outra pessoa. Tudo que nós fazemos é sempre na nossa direção. Por uma questão simples e básica de sobrevivência, né? E de autopreservação. Então, até mesmo quando eu decido não interromper algo que me traz dor, eu também estou funcionando ainda na minha direção. Por alguma razão, aquela dor ainda me traz algum ganho. Né? E aí eu não sei se eu estou me distanciando... Estou me distanciando da pergunta ou da resposta. Eu acho interessante no sentido isso que tu traz, porque para mim, dentro do que eu observo da vida, eu acho que por um funcionamento nosso, nós sempre nos colocamos na equação. A gente não se retira. De alguma forma, a gente pode falar que isso é um certo egoísmo. Que sim, não no sentido como egoísmo é falado, assim, dessa coisa pejorativa do egoísmo. A gente pode chamar de egoísmo ético. Isso. Que é o egoísmo que diz que quando as máscaras de oxigênio caírem... eu preciso me salvar. Eu preciso primeiro me suprir de ar para depois, se houver necessidade, me direcionar a outra pessoa. Então, isso se chama egoísmo ético. Isso. Então, eu acho que a gente falando até das consciências, né? A gente tem uma consciência que está 24 horas conectada somente para perceber se nós estamos perseverando ou não, de uma forma que é a consciência pessoal. Se nós estamos... perseverando no sentido de permanecermos vivos. Tá, se nós estamos sendo nutridos dentro do que qualquer coisa que essa consciência deseja, né? Mas muito centrada nela mesma, a consciência pessoal, né? Então, eu acho que quando nós tomamos essas posturas, sim, sempre tem um componente de egoísmo. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu me lembro muitos movimentos no campo onde tem algum lugar dessa consciência que, embora ela haja a partir de si, ela está levando outras coisas em consideração, que não necessariamente compete ao prazer ou à alegria dela. Né? E eu fico sempre pensando se isto, que às vezes é tão mal visto, né, não é apenas a forma como o nosso sistema pessoal trabalha. Ele precisa de algo que reconhece algo em si para poder colocar alguma coisa no mundo. Ele precisa sempre se refletir, o que sou eu no meio dessa história toda? Né? Isso. Então, isso eu acho interessante. E aí, voltando um pouco para o que a gente tinha falado, né, sobre a separação, se existe separação sem amor. Que talvez ajude a esclarecer um pouco mais de onde veio essa pergunta, assim, né? Por exemplo... veio do nada. que veio do nada, mas não veio do nada. Mas o nada... Bom, enfim. Porque, por exemplo, todas as vezes em que eu enfrentei algum tipo de término na minha vida, ou que eu já acompanhei amigos, ou já acompanhei pessoas terminando, mesmo que elas desejassem terminar após o fim do término ou o fim da separação, nunca é um processo sem luto. Nem que seja um luto de 2 horas, que a pessoa vai lá, descarrega e daí vai viver a vida dela. Sim. E é esse lugar onde se experimenta esse luto que eu acredito que na separação também reside amor. Que às vezes é um amor que precisa ser deixado para trás, porque algo ali não está mais funcionando, não é mais prático, mas não é a separação, porque às vezes a ideia da separação vem do tipo, eu não me importo mais com essa pessoa. E parece que não é exatamente... Vem carregada de um possível desamor. E talvez tenha, assim, mas o amor em algum lugar está presente, porque é tão interessante ver como existe uma frustração após uma separação.
Sempre tem alguma coisa que é muito dolorido, né? Mesmo que fosse desejado, querido, blá, blá, blá. Sim, mas, então, e aí eu volto para essa possibilidade de esse amor ser sempre alto amor. Porque então eu não fico frustrada nem decepcionada pelo fim da relação. Muitas vezes eu fico frustrada e decepcionada por não ter dado conta de manter a ilusão de que a gente pode ser feliz. Essa felicidade, vou dizer... Mercantil? Cor-de-rosa, mar de rosas, essa felicidade família de comercial de margarina. Né? Então, eu acho que essa tristeza, esse luto, vem muito dessa constatação de que, mais uma vez, eu não fui capaz de consolidar aquilo que culturalmente, socialmente, religiosamente nós somos ensinados a fazer. Né? Que, então, o meu sucesso como adulta, por exemplo, é ter uma relação, é ter amigos, é ter trabalho, é ter clientes, Então, tem um protocolo que quando eu... tem um protocolo que eu deixo de seguir quando eu digo para ti, então, aqui nós interrompemos a nossa relação. Aqui nós decretamos falência. Isso, aqui nós decretamos falência. Né? A relação faliu. Então, não deixa de ter amor, não deixa de ter luto, não deixa de ter sofrimento, não deixa de ter amor. Mas a minha sensação é que talvez o fluxo amoroso na direção do outro tenha cessado, mas o fluxo amoroso na minha direção, não. Então, talvez não seja mesmo possível que haja talvez seja possível que nas separações haja bastante amor. No entanto, eu fico ainda com essa possibilidade de que é um amor autodirecionado. Tem uma outra provocação que eu acho que vem dessa frase, quando a gente fala se existe separação sem amor. É porque também a gente observa que muitas vezes na dinâmica dos nossos relacionamentos nós estamos trazendo conteúdos que são anteriores. E é tão interessante perceber, eu já atendi alguns clientes que tinham isso e eu achei muito interessante, que eles queriam sair de casamentos que na visão eram muito bons. Na visão externa. Na visão externa. Eles mesmos falavam, eu nem sei porque que eu não gosto mais disso, mas não está me servindo mais. Né? E quando alguns desses trabalhos são colocados no campo, a gente começa a perceber que ali também tem um padrão de amor à própria história do sistema. Sim. Onde o relacionamento se manifestava de forma A e por ele estar vivendo de uma forma B, aquilo se tornava pesado demais. Sim. Né? Que também é um lugar de amor, que acho que vem de encontro com o que você está falando, que não é necessariamente o amor que está incluso entre essas duas pessoas, mas existe um amor que movimenta essa decisão, ou de sair ou de se colocar num determinado relacionamento. Sim, sim, já vimos várias vezes esse tipo de situação, né? Alguém que nem entende por que não pode permanecer, mas não pode permanecer. Né? E essa decisão está encharcada dos componentes sistêmicos. Né? Alguém ali atrás não conseguiu a realização. Isso. Porque é interessante isso, talvez até abrindo bem claramente dentro do campo sistêmico, né? Quando a gente fala isso, o que se reconhece é que aquilo que está dentro do histórico da minha origem,
Então, dentro da história dos meus pais, dos meus avós e bisavós, ele se torna um componente meio que silencioso que está em mim também, né? Sim. E às vezes, se eu vivo na minha vida algo que entra em conflito com isso que veio de anterior, isso causa um certo desconforto. E a pessoa tenta sair disso se igualando. Sim. Né? Então, se eu tenho aqui para trás a informação de relacionamentos que acabam, relacionamentos com traição, e se eu pratico algo diferente disso, às vezes o meu relacionamento aqui se torna uma coisa insuportável, porque é muito diferente da informação que eu carrego internamente. E insuportável não pelos componentes da convivência. Eu não suporto viver aquilo que pode ser, inclusive, muito bom. Muito bom. Muito bom fora de mim, mas dentro de mim algo diz, não, isso não está certo, isso não é bom. Interrompa. Né? E talvez a gente possa dizer que nessa situação, se isso levar a uma separação, a gente pode entender que talvez os dois ou um dos dois que participam dessa relação está em muita conexão com o seu sistema, né? E uma outra forma de falar isso é permanece muito amoroso e leal ao seu próprio sistema, né? A ponto de não se conseguir experimentar algo diferente, né? E aí, nesse caso, também há muito amor envolvido. Só que aqui também, e aí acho que em outros casos que a gente já mencionou, em outras considerações que nós fizemos, aqui também o amor é adjetivado, né? É um amor cego. É um amor que ama tanto, é um amor que dá tanta... É um amor que está em tanta conexão sistêmica que faz com que a razão, a realidade se misture, se perca. E aí, ao invés de eu expressar esse amor de uma forma... vou botar entre parênteses, porque eu não sei que palavra usar, produtiva, eu me cego com esse amor e termino, às vezes, uma relação que poderia ser auspiciosa, abundante, próspera, alegre. E abrir esse lado de visão, né, que o sistêmico nos auxilia muito, é também perceber que às vezes a gente não entende, mas eu faço tanto para essa relação funcionar e parece que piora. Inclusive até piora. Piora. Quanto mais eu me esforço, mais ela vai à falência, né? E é interessante perceber que existem... quanto mais a gente vai saindo desse senso comum, né, que o senso comum talvez imagina que para uma relação é necessário apenas amor. Se houver amor, ela perseverar. Né? Isso é senso comum, é senso comum e apenas senso comum, totalmente desconectado da realidade, né? Sim. E o que a gente vai percebendo é que esses movimentos, principalmente os relacionamentos, eles incluem tanta da nossa disponibilidade interna, que talvez, muitas vezes, até se assemelha à disponibilidade que a gente tem ao nosso próprio pertencimento dentro da nossa família, que este é um lugar que nos desafia a estar verdadeiramente presentes, no sentido de... isso, sabe? Porque é um lugar, eu não sei se pela imagem a gente leva para dentro dessa relação o nosso histórico da origem, e, ao mesmo tempo, isso é quase um espelho, porque a gente entra muito no arquétipo disso que a gente viveu anteriormente como filhos, mas de ser esse... Estamos construindo de novo este lugar. Então, está complicado, né? Acho que tá, estou acompanhando, mas dá de... Eu vou tentar... Iniciamos a nossa vida nessa convivência familiar, né? Mas como filhos. A partir do momento que a gente cresce, algo em nós busca
permanecer nessa dinâmica, porém de um lugar maior, que é quando a gente vai criar a nossa família. A gente se torna não mais os que dependem disso, mas os que oferecem isso, de alguma forma. Mas o espelho é tão profundo dessas duas coisas que, de repente, tem um campo que está o tempo todo indo lá para trás e de lá de trás vindo aqui para o presente. Frente. Né? E, então, muitas vezes a gente também se perde do nosso lugar nesta nova relação. Sim. Porque a gente está projetando coisas... Porque somos muito influenciados pelo que já foi. Né? E o que já foi segue sendo com o nosso protagonismo. Né? Então, o que já foi na minha família segue sendo, atualmente, com a minha atuação, como se houvesse mesmo um script decorado, né, que eu reproduzo. Se eu tenho consciência disso, eu tenho algum espaço de movimento. Alguma possibilidade de alterar esse script. Se eu tenho consciência nenhuma a respeito disso, eu vou ser uma marionete sistêmica. E fim. Você é uma marionete sistêmica e por ali ficamos, né? E enquanto a gente vai falando, eu não queria nem falar sobre isso, porque isso envolve muita explicação, né? Mas muitos de nós não conseguem uma entrega interessante para as relações, porque nós já estamos entregues a outras relações das quais nós não temos consciência nenhuma, né? Então, quantos de nós estão casados? Quantos de nós somos? Não estou nem sabendo conjugar os verbos. Quantos de nós não estamos casados com as nossas mães, com os nossos pais, com os nossos irmãos gêmeos que não sobreviveram? Então, não existe nenhuma possibilidade de alguém ter vindo para essa vida para permanecer em solidão afetiva. Essa não é uma possibilidade que a gente pode considerar muito frequente, né? Talvez haja alguma especificidade evolutiva que faça com que alguém venha para a solidão afetiva e ponto. Né? No entanto, quantos de nós realmente nos realizamos afetivamente? E, às vezes, nos realizamos afetivamente por períodos pequenos, mas para o protocolo cultural, social e religioso, isso não é suficiente. Porque a gente tem que ter uma história longa. E certeira. Tem que encontrar a pessoa isso. E é ela. E a gente tem que ter uma história longa, uma história afetiva longa. Né? Isso é tão forte que todo mundo busca por isso, né? Eu já fiz muitas celebrações, né? De casamentos, muitas. E já fiz algumas renovações de votos. E a celebração que eu fiz que mais me emocionou foi uma celebração de votos, foi uma renovação de votos de um casal que estava celebrando 50 anos de casamento. E naquele momento, e olha que eu acho até que eu sou uma pessoa, friamente organizada para as emoções. E eu fiquei muito tocada de ver um homem e uma mulher que tinham passado 50 anos da vida deles juntos. E que estavam querendo celebrar aquilo, e que estavam querendo contar aquilo de um jeito bem afetuoso para muitas pessoas, com uma festa e tudo mais. E fiquei me perguntando,
mas que pieguice é essa aqui? Por que eu estou tão emocionada com isso? Mas é porque nós todos estamos preenchidos com essa informação de que é a vida afetiva, a vida afetivamente longa e a vida longamente afetiva que faz sentido. O resto não faz sentido nenhum. Será? Eu acho quando... É porque é difícil, às vezes, falar disso e excluir a cultura que a gente está, né? Então, mas é interessante, talvez, praticar só a capacidade de observar, sem botar valor nisso, né? Quando a gente... Por exemplo, quando eu te escuto falar sobre uma relação de 50 anos, eu acho que isso é um feito. Nossa! Eu acho que é um grande feito. Né? Se a gente Olha, isso é não invejável. Quer dizer, sim, não no sentido que, tipo, quem não consegue está errado. Não é isso. Não é. É outra coisa. Mas eu imagino que aqueles que conseguem, eles também passam... eles são impactados por muitos sentimentos além do amor. Raiva, frustração, papapá. E, de alguma forma, nessa experiência que se alongou, eu acho que isso traz admiração porque estes que permanecem conseguiram encostar em resoluções de coisas difíceis que a gente experimenta nessa relação. Por algum motivo, isso é um aprendizado. Eu, de novo, não estou conseguindo expressar o que eu gostaria verdadeiramente de falar. Então, não é no sentido que esta é a regra correta, sabe? Não é dessa forma que eu vejo, mas eu acho que é admirável. Muito. Sabe? Porque existe ali um componente de capacidade humana que é bom para nós como grupo humano. Tem algo ali que aprendeu a manejar algo, né? Vejo um pouco dessa forma. Enfim. Sim. De toda forma, todo mundo admira e todo mundo todo mundo gostaria de se inspirar em algo assim. Porque é admirável mesmo, duas pessoas que conseguem abrir mão de talvez determinadas convicções em prol de uma parceria. Né? Então, é possível que essas pessoas, por alguma especificidade, estivessem bem liberados dos seus sistemas. Eu acho que é muito mais do que amor, muito mais do que tudo isso que a gente vê a olhos nus. Eu tenho a palavra, eu acho. Muito mais que amor, existe disponibilidade. Disponibilidade para seguir sem a régua. o peso, sem o peso, entre aspas, sistêmico. Né? Então, eu vou. Me parece que uma das características de pessoas que conseguem esse efeito, que conseguem isso, são pessoas pouco orgulhosas. Estou com poucas chances. São pessoas pouco orgulhosas, porque são aquelas pessoas, não pouco orgulhosas na parceria, pouco orgulhosas na tentativa de validar o que ficou pendurado lá atrás. Né? Então, por alguma razão, as pessoas chegaram na parceria e olharam para frente. Olharam para o lado, um para o outro, e olharam para frente. E foram, e tocaram, e conseguiram. Então, essas são pessoas que, milagrosamente, porque considero isso quase um milagre, milagrosamente estavam liberados dos seus pesos sistêmicos. Porque estamos falando desse tempo, né? Não estamos falando de casais de tempos atrás, quando não podiam se separar, mesmo que... né? Estamos falando de pessoas desse tempo, que completaram 50 anos de casamento nos anos 2000. Onde se separar é tranquilo. Né? Onde se separar pode. Pode, né?
Não em outro contexto, em outra sociedade, né? Nessa sociedade. Então, isso. E me vem também a imagem, né, Eva, que por exemplo, quanto mais livre eu estou dessa busca de validar a minha história no meu relacionamento atual, mais disponível eu estou para que esse relacionamento morra e renasça muitas vezes de uma forma diferente. Né? É como se o contrato pudesse ser alterado. E por isso ele tem chance de ser renovado e refeito. Né? Porque se eu estou ainda muito com uma imagem daqui, toda hora que o meu parceiro ou a minha parceira saia dessa direção, isso me balança. Opa, não. É para tu ficar aqui. Fica aqui. Foi isso aqui que nós combinamos. Né? Isso. E, claro, quanto mais tensão no formato, eu acho que, de certa forma, maior a chance disso quebrar, porque é muito específico. Não compreende muita vida nessa coisa estática, né? Sim. Acho que isso tem algum sentido também, né? Quanto mais liberado, então a gente vem de novo, né? Quanto mais disponível eu estou para experienciar a minha vida e não para repetir ou me encaixar num padrão que eu aprendo aqui atrás. E não querer que o teu parceiro, a tua parceira, se encaixe num padrão. Mais espaço eu dou para esse relacionamento se encontrar. Nas diversas formas que ele vai ter que se desenvolver, né? Porque eu não tenho essa experiência, mas eu imagino que num relacionamento muito longo, as pessoas experimentam muitos movimentos de sair daquele lugar que sempre foi conhecido como casal, né? De experimentar, de insatisfação, satisfação, frustração, suprimento. Isso eu acho que é uma dinâmica contínua, assim, né? Sim. E... Então, vamos voltar para a pergunta, que é: existe separação sem amor? Eu queria trazer mais um argumento para essa pergunta, porque isso é bem do campo, assim. Quantas vezes trabalhando no campo com relacionamentos, é possível perceber que mesmo que o relacionamento que gerou um sistema, por exemplo, de um homem com uma mulher, às vezes este homem ou esta mulher deixou um grande amor para trás, que não são esses com o qual eles permaneceram e o sistema teve uma chance. E como a lembrança deste amor, de alguma forma, permanece também como componente dessa história que segue adiante, desse amor não realizado, né? É quase como entrar num lugar, eu acho que é muito filosófico, mas é verdadeiro. Aquilo que nos liga nas nossas relações, eu acho que ele está até, inclusive, acima apenas de um movimento pessoal. Tem algo que nos conduz para esses encontros. Eu não sei se eu estou ficando muito... Estou quase virando um escritor de histórias infantis. Mas eu tenho uma crença que os encontros são conduzidos por algo um pouco para além da nossa consciência. E a gente percebe, por exemplo... Se fossem só os encontros, né? Eu acho que tudo, né? Não, tudo. Tudo é conduzido, sim. Tudo é conduzido por algo muito maior do que a gente possa ter consciência. É no sentido que esses encontros que vão ficando para trás, quer dizer, que são frutos também de separações para que o outro encontro possa chegar, eles não são um registro neutro dentro da gente. Nesse sentido, eles terminaram por algum motivo e tiveram que ter, sei lá. Mas é possível, por exemplo, no campo, em determinados temas, é possível perceber que a pessoa que se separou, as que participam da relação, elas possuem internamente marcas que ligam a esses relacionamentos que não perduraram, né? E eu fico pensando, o que é essa marca? Mesmo quando esse relacionamento deixa de existir e ele não tem mais um uso para a vida, porque a vida já encontrou um outro uso a partir de outro relacionamento, mas ele, em algum lugar dessa consciência, ele tem um lugarzinho dizendo, olha, aquela pessoa esteve aqui. E às vezes até a saudade disso traz um reflexo, né, no sistema. Nesse sentido, né, não é no sentido que as pessoas são prometidas para nós de uma forma romântica, tipo, não é isso. Mas este sentimento do amor que conecta a pessoa, seja conecta de uma forma confortável ou desconfortável, mas que conecta as pessoas,
ela tem um registro muito profundo na nossa Constituição. Assim, né? E é nesse sentido que quando um pouco veio a pergunta, é se existe separação sem amor, porque é difícil uma pessoa ser apagada da nossa história, por exemplo. Que a gente termine com ela da forma mais... Tipo, eu não quero mais estar do teu lado, tu é um inferno, não, sabe? Como disse Daniel, livramento. É um livramento, é. Mas existe algo que permanece. Sim. Registrado. Vocês compartilharam já algo muito profundo em comum. Nesse sentido, assim, né? Sim, e é isso a gente pode chamar amor. Né? Amor da pessoa por ela mesma, amor da vida pela pessoa, amor da vida pela possibilidade de pela possibilidade que os relacionamentos trazem. Sim. Né? Sim. Isso? Eu acho que essa é uma daquelas conversas que terminam com 3 pontinhos, com reticências, porque aí a gente deixa algo fermentando, algo que vai tomar forma, né? Em nós mesmos, que estamos aqui falando sobre isso, e nas pessoas que nos acompanham, que nos ouvem. E esse episódio, aqueles que se interessarem em assistirem, eu gostaria muito de ter um feedback das pessoas. Se esse é um feedback, se esse é um episódio e essa forma de conversa que a gente foi para um lado até bastante filosófico aqui, né? Se isso auxilia no alcançar um insight, como é que isso chega em você? Seria bom poder ler sobre isso, né? Isso também vai nos auxiliar nas próximas conversas. Nas próximas conversas, Sim. E aí não sei se tem aqui uma experiência bem pessoal e individual, mas algo mudou, né? Algo mudou aqui, aqui dentro. Né? Tem uma seriedade, né? Parece que a vida acendeu um letreiro dizendo, estão falando de coisa séria aí. Que pode ser até um pouco de ousadia, dela dizendo, que ousadia é essa? Ou pode ser, olha, esse é um bom ponto. Uma boa exploração. Uma boa investigação. Né? Muito bem, é isso. Fechamos? Fechamos, obrigada. Muitas graças, Eva. Graças. Obrigada, meninos.